Se eu perguntar para vocês agora o que vocês acham que é saúde, vocês têm uma definição do que é saúde, não é mesmo? Cada um de nós tem uma ideia do que seria saúde. Fala aí para mim o que vocês definem como saúde. A verdade é que os conceitos de saúde e doença, eles não são conceitos fechados. Eles vão mudando ao longo dos anos, assim, ao longo da história da nossa humanidade. Os conceitos de saúde e doença, eles sofreram alterações e continuam sofrendo, né? E essas alterações, elas são tanto de ordem interna, dentro do nosso organismo, quanto de uma ordem externa, que seriam, sei lá, as mudanças externas, por exemplo, o momento histórico que a gente vive, né? As diferenças culturais e o que seria mesmo uma noção de qualidade de vida. Como a Carol comenta ali, sentir-se bem. O que é esse sentir-se bem, né? É um bem-estar. E o que é esse bem-estar? Às vezes a gente não consegue definir ele de uma forma... é isso aqui, é apenas isso aqui, né? O bem-estar, a nossa saúde, ela vem como um todo, ela é completa. Mas eu quero fazer uma retrospectiva assim com vocês do que eu aprendi nesses últimos tempos em relação ao conceito de saúde e doença, para que aí a gente possa chegar nas emoções e entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, na antiguidade, as noções de doença e de cura, eles estavam diretamente ligados a essa concepção mais mágica, mais mística, né? De que seriam ou um castigo ou uma dádiva dos deuses. Lá na Grécia, em 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele falava o quê? Que a saúde, ela é um equilíbrio entre o corpo, nosso corpo físico, a nossa mente e o meio que a gente vive. Tanto que a frase dele é uma frase muito conhecida, né? Mente sã, corpo são. Então, assim, o pai da medicina, o Hipócrates, ele trazia essa ideia mais holística, digamos assim, do que era uma noção de saúde. Porém, com o tempo, né, ali no século XVII, com a filosofia do Descartes, alguns falam Descartes, essa ideia de que o mundo, o universo é como se fosse uma máquina, né? Então, o ser humano também seria uma máquina. Então, você pode pegar e dividir em partes. Então, aí você passaria a ver por fragmentações, né? Então, aí criou-se essa ideia de uma visão mecanicista da saúde. Eu vou cuidar de uma parte e isso não vai afetar o todo. É como se, por exemplo, eu vou lá para trocar o pneu do meu carro, né? Pensando assim numa comparação. Só que o pneu do carro, ele tem a ver com o todo, né? Porque sem o pneu do carro, se o pneu do carro tá furado, o carro não vai andar. Então, às vezes, essa visão mecanicista, ela foca apenas nas partes e esquece do todo, né? Ou então, você focando nas partes, você tem efeitos colaterais no todo que, às vezes, em vez de você encontrar o equilíbrio, você encontra o desequilíbrio. Deixa eu ver aqui. Aí no século XX, lá em 1947, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma ausência de doença. Porque a gente às vezes ainda foca muito nisso, né? O que é saúde? É não estar doente. Ou então, o que é doença? Quando eu tô doente fisicamente, né? Eu não sei vocês, mas aí pra mim sempre foi muito assim. Não, a doença ela é só física. E isso são resquícios que eu percebi que eu tinha dessa visão mecanicista. Então eu achava assim, não, a questão mental e a questão emocional não tem nada a ver com saúde. Será? Então, aí em 1980, já foi visto na área da medicina mesmo, uma própria revisão dessa ideia mecanicista de saúde. Passou-se o quê? A ver que nosso organismo ele é um sistema vivo que interage com o meio ambiente. Então, a partir disso, começaram a surgir algumas ideias um pouco mais abertas no campo da saúde, né? Das ciências médicas de um modo geral. Porque
A visão holística da saúde, que é o que eu quero trazer aqui para vocês e que é com que eu trabalho, né, através das terapias holísticas, ela busca dizer que realmente sim, a saúde ela é um equilíbrio energético entre o nosso ser individual, o nosso ser social, o meio social que a gente vive e o meio ecológico que a gente vive. Então seria um equilíbrio energético, porque tudo é energia, a física quântica já comprovou isso, né? Então, a visão holística da saúde, ela traz esse olhar para o todo, um olhar mais amplo, e não apenas numa pequena parte, isolada, porque tudo está conectado, tudo está interligado. Às vezes eu tenho um problema emocional que eu não consigo lidar com ele e ao longo do tempo eu vou deixando aquele problema emocional ou aquele problema mental. Vou deixando ele ali, escondido, né? Jogando a poeira para debaixo do tapete, como a gente fala, e não trato dele. E daqui a pouco aquilo se manifesta como uma doença física no meu corpo. Já tem estudos que comprovam que cerca de 80% das doenças elas são psicossomáticas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas delas têm a ver com essa somatização que o nosso corpo vai tendo em relação à nossa parte mental, a nossa parte emocional. Então, a visão holística, ela vai tratar não apenas de uma parte mental, uma parte emocional, ela vai tratar de um todo, né? Porque dentro da visão holística, o corpo físico, ele seria o último a ser afetado dentro desses nossos corpos maiores, que são corpos sutis, energéticos maiores, né? Então, assim, depois dessa visão holística da saúde e da própria medicina revisando a ideia mecanicista de saúde, passou-se a perceber que, de fato, o adoecimento, né, estar doente, ele seria não só um mau funcionamento do corpo físico, ele seria um desequilíbrio entre o corpo, a mente e o meio ambiente. E aqui no Brasil é muito interessante a gente destacar, né, que a concepção de saúde, a gente tem um sistema único de saúde brasileiro, né? Então, também se tem essa ideia da saúde como um direito de cidadania social, né? A partir de 1986, a saúde passa a ser vista no Brasil como esse dever do Estado também de estar, porque tem a interação entre o meio, né? Os sujeitos e o meio ambiente e o contexto histórico em que se vive. E às vezes a gente até esquece o quanto de importância o papel que o SUS tem dentro da nossa sociedade, porque se você for comparar com outros países, não é essa a realidade que acontece lá, né? Inclusive, em 1990, aqui no Brasil, a própria concepção de saúde, ela se torna até mais ampla do que aquela que foi determinada pela Organização Mundial de Saúde. Ela é um dispositivo social. Então, essa questão da ideia de saúde, ela é muito ampla, né? E ela pode sim se alterando ao longo dos anos, assim, dos séculos, né? Da história da humanidade, mas a gente precisa entender, né? Que a saúde, de um modo geral, nós, enquanto indivíduos, apresentamos diferentes graus, tanto de saúde quanto de doença, né? Porque às vezes eu posso estar muito bem de saúde fisicamente, mas eu posso estar mal de saúde mentalmente, emocionalmente. Por exemplo, um nível que eu já falei na outra live, né? A questão da ansiedade, né? Existe um nível de normalidade da ansiedade e existe um outro nível em que a ansiedade já se torna um transtorno. E a partir do momento que se torna um transtorno, já não é mais saúde, já é um desequilíbrio, não concordo? Então, nesse sentido, a gente já entra para o campo daquilo que eu quero falar para vocês, que a ideia de saúde dentro do campo emocional e mental. Sem mencionar também que o campo espiritual, que a gente precisa cuidar. Porque eu, como era muito cética e muito racional, eu sempre vou trazer para vocês como exemplo algumas questões muito pessoais, mas foram essas próprias questões que me trouxeram onde eu tô hoje, né? E que eu não acreditava em terapias holísticas, eu achava que era charlatanismo, eu achava que as terapias holísticas, inclusive uma visão muito ignorante que eu tinha e que infelizmente às vezes muitas pessoas têm,
Até por isso é o próprio tabu a gente falar de algum tipo de problema mais sério, como a própria depressão na nossa sociedade, como suicídio, né? Porque a gente acha, eu digo a gente de um modo geral, a sociedade, que as doenças emocionais e mentais, elas são frescuras ou elas são demonstração de fraqueza. Ah, eu lembro que eu ouvia muito, a mãe vai lembrar disso, que as pessoas falavam assim: ah, depressão o quê? Isso aí é falta do que fazer. Isso aí a pessoa vai lá dar um trabalho pra ela, pra ver se ela vai ficar com depressão. É muito doido, né? Eu não sei se vocês chegaram a ouvir sobre essa questão da depressão, né? E dessas doenças mentais. É algo que é realmente, como a Mary está comentando aqui, em relação à constelação familiar, né? Essas terapias, elas ainda às vezes são vistas de uma forma um pouco desconfiadas pela sociedade de modo geral. Por quê? Do meu ponto de vista, o que eu acho? Que a gente é uma sociedade extremamente racional e a gente quer sempre uma comprovação daquilo que eu quero saber qual é o resultado, eu quero que você me comprove isso. E eu falo isso por mim, o meu eu de um tempo atrás, que era muito isso. Eu quero que você me comprove. A Mary que tá aqui, a Carol que tá aqui, sabe muito bem essa questão da academia, né, da vida universitária. Ah, não, você tem que ter uma comprovação, você tem que me explicar cientificamente porque A mais B é igual a B, né? Mas a grande verdade é que se a gente quer acreditar, a gente vai acreditar, e se a gente não quer acreditar, não vamos também. Eu não vou conseguir colocar na cabeça das pessoas que tudo, por exemplo, é energia, que vocês que estão aqui falando comigo, me ouvindo, interagindo, a gente está interagindo num campo energético, vibracional. E isso tudo afeta, nós nos afetamos uns aos outros, né? E eu queria falar com vocês agora sobre as emoções, porque as emoções, os sentimentos e os pensamentos, todos eles têm a ver com a nossa saúde. Exatamente, todos eles. E falando especialmente do campo das emoções, a gente tem 6 emoções básicas, universais ou primárias, como elas são chamadas, que é alegria, a tristeza, a surpresa, o medo, a ira e o espanto. A gente também tem as emoções secundárias. As emoções secundárias, elas são aquelas que sofrem influências socioculturais. Por exemplo, sentir vergonha aqui no Brasil é de um jeito e sentir vergonha no Japão é de outro, né? Porque tem uma influência sociocultural aí, né? Nesses países, cada país é de uma forma, assim. Não sei se vocês entenderam a diferença. Ah, Divertidamente é um filme ótimo, né? Que explica muita coisa. Mas então, o que que seriam as emoções? Eu vou fazer uma explicação aqui rapidinha, né, gente, do que são as emoções, do que são os sentimentos e os afetos. E eu não estou acompanhando o horário, porque eu tô nos meus slides aqui. Mas enfim, vamos lá. As emoções, elas têm origem numa causa, num objeto, por exemplo. E elas são as reações corporais específicas que se pode observar. Por exemplo, quando você está com medo, o teu cérebro vai ativar determinadas áreas e você vai automaticamente, né, expressar isso no teu corpo. E nesse sentido, as emoções elas são públicas, elas estão voltadas para o exterior. E elas muitas vezes a maioria das vezes elas são automáticas e muitas vezes inconscientes. Ou seja, é a ação e reação, né? Elas reagem a determinadas situações, contextos, pessoas. E assim, elas possuem polaridade. O que isso significa? Elas podem ser positivas ou negativas. São versáteis também porque elas vão variar muito de intensidade e são de breve duração. Porque como elas variam muito de intensidade, imagina você vivendo o tempo todo com medo. O teu corpo, o nível de estresse que o teu corpo, né, libera em relação àquele momento de medo.
Ou então uma emoção super uau, que você libera muita adrenalina, teu corpo fica ali, pá, 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 pá. Chega uma hora que não dá, né? É por isso que também, por exemplo, algumas pessoas falam da diferença entre a paixão e o amor, né? A paixão seria uma emoção, que diz inclusive até que tem estudos que comprovam que tem prazo de validade de paixão por aí, né? Porque a paixão, a pessoa fica naquele nível, uau! Eu amo essa pessoa, não consigo viver sem ela. E aí o amor já é aquele mar calmo, né? Digamos assim. E as emoções, elas têm esse princípio e fim, porque se elas não tiverem isso, a gente vai viver num nível extremo de emoção e o nosso corpo não aguentaria, né? E aí, então, diferente das emoções, os sentimentos, eles são uma experiência subjetiva dos afetos e das emoções. Então, eles estão tudo interligados. Emoção, afeto e sentimento estão interligados. É um ciclo, né? Só que os sentimentos, eles são mais privados. Por exemplo, você pode amar ou odiar uma pessoa e aquela pessoa não necessariamente vai saber. Embora, claro, possa ocorrer de, por exemplo, você estar perto daquela pessoa e aí o teu corpo vai manifestar algum tipo de emoção em relação a isso. Você percebe? Sei lá, porque ai, ficou com a mão suando frio, tá perto da pessoa, ou quando você tá com medo de alguma situação, a emoção é como se tivesse entre o sentimento e a emoção é uma retroalimentação assim que ocorre, né? Só que os mecanismos que são acionados biologicamente e até mentalmente, digamos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, eles são um pouco diferentes. Eles não são necessariamente iguais. Mas o Daniel Goleman, naquele livro Inteligência Emocional, que eu tô amando e estudando, e... linda! Ele comenta muito que a gente, enquanto sociedade, o nosso cérebro, ele evolui a partir das emoções, porque na história da evolução do homem, né, a gente estava diretamente, as nossas condições de sobrevivência, que era comer, se reproduzir e sobreviver, basicamente os 3 chakras inferiores ali que a gente fala, né, eles estavam ligados com os 5 sentidos. E aí, a partir disso, dessa ligação, foi se criando o nosso cérebro, né, em que as emoções sempre dominavam. Porque, por exemplo, se eu estava, pensa lá no Homem das Cavernas, vamos supor, se eu estava numa situação de perigo, o meu corpo me avisava. E eu, né, consequentemente, ou eu corria ou eu morria. Do mesmo modo, a questão do cheiro, por exemplo, né, para comer, para se reproduzir também, enfim. Então, a ideia de que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos com inteligência emocional, eu acredito que ficou muito mais... não é um conceito novo, né, gente? Mas ele ficou muito mais explícito agora, nesse momento de pandemia que a gente se encontra. Porque o que acontece? Se a gente não sabe lidar com as nossas emoções e sentimentos, a gente vai se perder muitas vezes no caminho, né? Então, assim, outra diferença que também ocorre entre o sentimento e as emoções é que os sentimentos, eles são um processo mental relativamente mais estável do que as emoções. Lembra que eu falei pra vocês que as emoções são meio que automáticas, assim, né? A gente reage. A emoção seria essa reação. E o sentimento a gente consegue, por exemplo, trazer ele para o nosso campo mental e refletir um pouco mais sobre ele. Né? Por exemplo, o que é o amor para você? Defina o amor e defina a paixão. Né? A paixão seria essa questão mesmo mais... Uau, estou apaixonada. E o amor seria aquela sensação que ele já tem mais uma duração, os sentimentos eles têm uma duração, digamos, um pouco maior, né? Não é tão fácil assim para você deixar de ter esse sentimento por alguém. Você às vezes pode, sei lá, odiar uma pessoa, mas às vezes você passa do ódio ao amor e do amor ao ódio, né? É muito louco isso. Enfim, são coisas meio complexas às vezes, né, gente?
E enfim, o que eu tô falando aqui para vocês também, vocês podem concordarem, discordarem, darem as suas opiniões. Como eu comentei aqui no começo, esse material que eu tô falando hoje, principalmente, é fruto dos meus estudos, né? Não estou falando apenas a minha opinião, estou falando aqui com alguns embasamentos do que eu venho estudando. Mas claro que são pontos de vistas, né? Então, vocês também podem ter outro ponto de vista em relação a esse assunto e tá tudo bem. Então, assim, ó, e os afetos? O que que seriam para fechar essa tríade? Emoção, sentimento e afeto. O afeto, ele tá relacionado, né? É uma sensação imediata e também subjetiva que tem relação, que a gente tem em relação a um objeto, a uma pessoa ou uma situação, né? Aquilo me afeta. Eles estão associados, né, por consequência às emoções e aos sentimentos, mas eles não se confundem com isso, porque o afeto ele está ligado com a relação. Então, aqui é a questão do quanto a gente se relaciona com o outro. Por isso que a gente fala assim, eu estou me sentindo afetado, seja por uma pessoa, né, ou até por um contexto, uma situação do que aconteceu. Então, aqui até me lembro da poética da relação que eu estudei no meu doutorado, que não tem como a gente não ser afetado e a gente não afetar o outro, né? Nós somos seres sociais, então nós estamos interligados como se fosse uma grande teia. E eu acho bonito esse simbolismo da grande teia, né? Porque às vezes a gente acha que está desligado, desconectado um dos outros, mas inconscientemente há esse campo coletivo em que tudo interage de alguma forma. Então, por isso, e nesse sentido, tudo que a gente está vivenciando num nível coletivo, né, que poderíamos dizer que não estamos vivenciando um nível saudável de coletividade por conta da pandemia, né? Mas a gente já não estava vivenciando um campo coletivo de saúde nos campos emocionais e mentais. E isso não é de agora, né? E pensando por esse viés de que às vezes a doença ela afeta por último o nosso corpo físico, e aí quando a doença te afeta o corpo físico, você precisa obrigatoriamente parar, você precisa obrigatoriamente se tratar, né? Seja pelas vias convencionais, né, da medicina, ou mesmo por vias terapêuticas que sejam complementares, naturais, holísticas. Às vezes as duas. Na verdade, o ideal seria que fosse uma combinação das duas, né? Porque eu sempre friso muito o quanto a gente não pode dizer. Eu falei aqui da ideia mecanicista da medicina, de que ela separa as partes do corpo, mas isso não é de modo algum falar assim, a medicina convencional não serve para nada. Mentira! A gente sabe o quanto é necessário, o quanto é importante, e a gente sabe o quanto estamos aqui todo mundo torcendo para que tenhamos logo uma vacina, né? Para que a gente possa encontrar e proteger as pessoas que a gente ama do vírus. Mas ao mesmo tempo também é importante que a gente reflita um pouco sobre isso, do porquê que a gente teve que parar todo mundo coletivamente, de um modo ou de outro, em graus diferentes, né? Agora eu já nem sei mais direito como é que tá, parece que aqui em Santa Catarina tem o toque de recolher, né? Algumas pessoas... cada um também tá lidando de uma forma, né? Com tudo isso, é algo inédito e é uma guerra invisível, né? Mas enfim, viajei aqui um pouco. Agora eu queria voltar aqui e falar para vocês sobre as comparações entre emoções e sentimentos. As emoções, o Antônio Damasio, que estudou as relações entre emoções e sentimentos, ele fala que elas são respectivamente o começo e o fim de um processo contínuo. Vamos supor, voltando ao exemplo da paixão e do amor, né? Então seria o começo e o fim. Primeiro você se apaixona, pode ser que você ame ou pode ser que você odeie uma pessoa, vamos supor assim. As emoções são públicas, né? É difícil você disfarçar quando você tá com medo, quando você tá com ira, quando você tá alegre ou quando você tá triste. É bem difícil, né? E os sentimentos, eles já são privados. Então, por exemplo, eu não sei que tipo de sentimento as pessoas têm por mim. Pode ser que elas não tenham nenhum, mas pode ser que sim, né?
E os mecanismos, como eu já falei, assim, os mecanismos das emoções e dos sentimentos, eles são diferentes. Porque, por exemplo, os mecanismos da emoção não necessariamente eles requerem que a gente tenha consciência deles. Mas é aqui que está o pulo do gato. De como essa ideia do Daniel Goleman de trazer a inteligência emocional para o nosso conhecimento faz com que a gente comece a ter o controle da nossa vida, né? E eu acho que isso casa muito bem com as terapias holísticas, porque as terapias holísticas, elas são ferramentas que nos auxiliam nesse processo de autoconhecimento, autocuidado, né? E amor. Então, e aí voltando também que os sentimentos, eles têm essa relação mais privilegiada com a nossa consciência, porque eu posso, em relação aos sentimentos, eu posso fazer várias pensamentos, várias conscientização, trazer para minha consciência e refletir a respeito dos sentimentos, né? E a emoção, ela vai de um modo que às vezes foi. Ai, foi. Agir por instinto. Não é assim que a gente fala? Então, gente, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Tô falando rápido, né? A pessoa fica nervosa e começa a falar que nem uma metralhadora. Ai, ai. Espero que vocês estejam gostando. Então, o que eu queria falar com vocês agora sobre essa relação entre saúde, doença, emoção, sentimento, inteligência emocional. Ai, que bom, Meire. A gente começa a viajar, né? Quando a gente gosta desses assuntos, a gente começa a falar e viaja. É uma viagem, mas é uma viagem gostosa, né? É uma viagem para dentro da gente. Então, assim, sobre a inteligência emocional, que bom que vocês estão gostando, gente. Eu também tô bem feliz por vocês estarem aqui comigo nessa tarde de sábado. Eu encontrei esse livro do Daniel Goleman. Eu fiz um curso sobre. Ai, que bom, Renata. Fico feliz. Sobre inteligência emocional, e aí eu volto a falar para vocês, né, que a pessoa ficou 12 anos dentro de uma academia, então ela não para de ler, ela não para de estudar, ela tem uma coisa, uma sede infinita. E veio muito bem a calhar o conceito de inteligência emocional com as terapias holísticas. Por quê? Porque é você saber aprender a lidar com seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, para que você assuma o comando da sua vida. Porque quando ele comenta no livro dele assim, olha só, a gente está no século XXI agora, né? Olha quanta coisa a gente tem para falar da evolução do nosso campo mental, né? Tecnologias, a inteligência humana, ela é algo assim, uau! Eu tenho certeza, gente, que a vacina já tá por aí, entende? É só uma questão de ajuste de frequência que já tá acontecendo, porque a nossa inteligência, ela é infinita. Porém, às vezes a gente se limita em muitas coisas, né? E aí, a importância da gente lidar com a nossa inteligência emocional é algo assim que, por exemplo, para mim veio através das terapias holísticas, né? Do reiki, dos florais e depois constelação familiar. Nossa, tanta coisa boa. Aromaterapia, agora radiestesia, né? Várias coisas que eu tenho aprendido assim nos últimos tempos que tem sido realmente o diferencial, assim. Foi o diferencial que não me deixou pirar na academia. Embora eu tenha dado uma piradinha ali no começo, né, no final do TCC, que foi quando eu tive, que eu já contei na outra live, as crises de ansiedade e tal. E aí eu fui lidar com isso, eu fui conduzida, digamos assim, pela minha divindade interior, a lidar com isso de uma forma mais natural mesmo, né, que é a gente se olhar. Só que não é fácil, convenhamos, né? Não é fácil a gente se olhar, não é fácil a gente admitir os nossos erros. Não é fácil a gente ter que dizer que a gente não tá certo sempre, o tempo todo, né? E aí você começa a ter que ir se descascando a sabedoria de Shrek, né? Somos uma cebola.
A gente vai descascando as camadas, descascando, descascando. E aí, quanto mais você vai descascando, mais você percebe que tem que continuar tirando as camadas. Mas assim, depois de um tempo, você começa a lidar com aquilo de uma forma tudo bem, tudo zen, né? E é isso, você vai aprendendo. Porque um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é poder. Porque assim, a partir do momento em que eu começo a entender, essa emoção me causa tal reação. Pera. Porque sei lá, todos, quem nunca, a minha mãe tá aqui. Quem nunca, né? Às vezes eu tô num dia que eu não tô legal. Nós mulheres, por exemplo, tô na minha TPM, então tem várias coisas internas que eu não sei lidar e aí eu jogo aquilo pro exterior. Pá! Aí fui lá, fiquei com raiva. Nossa, falei um monte de coisa pra minha mãe. Depois, por que eu fui falar aquilo para minha mãe? Né, mami? Eu fazia muito isso na minha adolescência, de ficar tendo, nossa, assim, aquelas crises, aquela torrente de emoção, uma montanha russa. E, quando vi, falei, e depois me arrependo, e depois eu choro. Só que às vezes a gente age tão pela emoção que não tem como você voltar atrás. Por exemplo, o que o Daniel Goleman cita no livro dele, que às vezes a gente mata uma pessoa porque tá com num acesso de fúria, de raiva, de ira, mas às vezes aquilo nem necessariamente precisava ter acontecido. E isso, olha quantas vezes acontece na nossa sociedade. Se a gente for olhar um pouco para trás na história, né, na evolução da sociedade, os crimes que aconteciam de honra, né? Porque a pessoa feriu a minha honra. Então, você às vezes ficava brigando com alguém, sei lá, no nível físico, né? De treta, porque não consegue controlar suas emoções. E isso acontece muito, né, gente? Infelizmente é algo que precisamos, é um assunto, como eu também sou da área da educação, a Francisca que tá aqui, a Meire, a Carol, o quanto faz falta, gente. Eu tô pensando assim, ó, como as pessoas, nós não sabemos aplicar a inteligência emocional nas diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, eu fiquei várias vezes super mal no meu processo de escrita de TCC, dissertação, tese, porque eu não sabia lidar com aquilo e eu também não conseguia externalizar, que é um problema muito sério que às vezes algumas pessoas têm. Por quê? Porque eu era sempre a pessoa que era durona. E como eu era muito racional, eu achava que essa coisa de emoção e sentimento, isso aí é uma bozeira. Gente, eu tô falando pra vocês aqui de coração o nível da minha ignorância que eu tinha, pra vocês terem uma ideia. Então eu não gostava, tipo, eu sempre respeitei, mas prefiro não. Embora a minha centelha divina, a minha divindade sempre me guiasse, por exemplo, naquele momento ali em 2011, quando eu me dei conta que eu estava precisando me olhar, né? Que aí também na minha história entrou um outro viés que foi o lado espiritual, de entender o quanto precisamos também cuidar da nossa saúde espiritual. E não necessariamente seguir uma religião, mas estarmos conectados, né? Com a nossa essência, com a nossa divindade. Então, de um modo geral, essas questões elas nos afetam, né? Voltando à questão dos afetos, tudo isso nos afeta e é um ciclo que vai e volta, vai e volta. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para mim, que eu começo a perceber, olha, a minha energia não tá legal hoje, né? Então, eu vou evitar atritos com as pessoas, ou então eu vou pensar, trazer para reflexão, que seria aquilo que eu li aqui para vocês, né? Que é a questão do sentimento você traz para consciência. Então, é você trazer essa emoção para tua consciência e dizer, peraí, opa,
Não tem a ver com uma pessoa, tem a ver comigo. Eu também estava na TPM essa semana. Aí o meu companheiro, o Alexandre, eu já avisei pra ele. Aí a pessoa estuda filosofia hermética, né? E aí ela tem que aprender a controlar as emoções dela. E isso sou eu me cobrando, tá? E aí eu falei pra ele, falei, gato, essa semana eu tô estranha. Então, tipo, tem um dia que eu vou estar mais ali chorando e tem um dia que eu vou estar mais brava. Então, já sabe, né? Eu já tô avisando porque pode ser que eu tenha alguns momentos montanha-russa, digamos assim. E isso, gente, que eu tô falando é justamente para também deixar bem claro que a gente não tem que negar o que a gente tá sentindo, de forma alguma. É pior você reprimir as emoções e os sentimentos, porque em algum momento isso vai explodir. E daí, quando explode, pode ser perigoso. Ou pode ser a tua grande revolução, né? Às vezes as coisas acontecem. Aliás, às vezes não. As coisas não acontecem por acaso. Disso eu tenho plena convicção agora. Então, quando acontece algo que às vezes tira a gente do nosso centro, do nosso eixo, é o caso de a gente respirar fundo. O que que isso está me afetando, né? De pensar, por que que essa pessoa tá me tirando a minha paz? Porque eu permiti, em primeiro lugar, ela tirar minha paz, né? Mas o que que tem ali naquela pessoa, naquela atitude que ela tá tendo, que eu estou julgando, né? E que eu talvez tenha a ver com aquilo. Talvez sempre, né? Talvez sempre. Ai, que legal, Francisca! Afetividade, olha só. Esse tema tá me deixando apaixonada, porque eu vejo que nas escolas a gente não tem muito isso, né? Na sala de aula, de modo geral. E eu também, né, enquanto professora, educadora, eu fico preocupada com esse tipo de assunto. E que legal que já tá rolando, né? Eu pesquisei até um pouco, tem poucos assuntos, poucos trabalhos sobre isso, mas que bom que já tem e que você está orientando trabalhos sobre isso também. É muito importante e necessário. Por quê? Inclusive, meu pensamento, né? Pode ser que eu esteja equivocada, mas aprender a lidar com a inteligência emocional, né? Nas escolas, principalmente nas escolas públicas, é você também trazer essas ferramentas de autoconhecimento para o público de um modo geral, que às vezes eles não conseguem ter acesso às terapias holísticas por conta de várias questões, né? De várias questões que também a gente precisa ter essa consciência de que as terapias holísticas, elas sim são maravilhosas e elas são, né, elas estão aí à disposição, mas muitas pessoas às vezes não conseguem ter acesso a elas por N questões, né, de estratificações sociais e tal, de um modo geral. E também por isso que eu acho muito legal, por exemplo, que o Reiki e outras terapias holísticas, que agora eu acho que a auriculoterapia, me ajudem aí, eu não sei o que mais, já foram aprovados para estar no SUS. Então, alguns postos de saúde já oferecem, yoga também, né? Eu acho que aqui, quando em Florianópolis, eu já vi que tem yoga, eu fiz yoga no posto de saúde, eu vi que tem auriculoterapia, e assim que normalizar a pandemia, inclusive, eu quero, né, oferecer um momento de também estar trabalhando voluntariamente lá em algum postinho aqui de Floripa, oferecendo reiki, né? A Francisca aqui, minha colega reikiana, a Carol também reikiana, e a gente poder compartilhar isso com as pessoas, né? Que as pessoas também possam ter acesso a essas terapias. Então, gente, sobre o que eu queria falar com vocês, eu não sei se vocês estão com alguma dúvida sobre a questão de saúde, emoção, inteligência emocional. Se vocês quiserem, eu acho que ah, talvez a Meire. Eu tô pegando o nome das pessoas que queiram ir para minha caixinha de reiki. Algumas, acho que a maioria já tá, daqui que tá aqui já tá na minha caixinha de reiki.
acho que talvez a Renata. E vocês me mandem o nome completo e data de nascimento de vocês, que todos os dias pela manhã eu envio o reiki para vocês. E o reiki, gente, para mim é uma das terapias que me encanta muito, né? E inclusive a Francisca, conheci ela esse ano, né, nos cursos do mestre Johnny DeCarli, ficou muito feliz. E foi também por onde abriu-se para mim as portas, abriram-se as portas das terapias holísticas. Foi quando eu recebi pela primeira vez o reiki aqui no projeto Amanhecer da UFSC, que o caminho começou. E foi, e foi. Pois é. Algumas pessoas. É engraçado, né? O reiki, ele tem uma coisa assim, eu não sei explicar, eu sou suspeita em falar. Porque desde que eu me tornei reikiana, eu saí distribuindo reiki para todo mundo já lá no nível 1. Porque eu sentia tanto aquilo, eu sentia tanto amor, porque a energia reiki é isso, né, gente? É o amor, é o amor. Então, eu queria compartilhar muito com as pessoas. E é isso. Então, vocês me mandem o nome de vocês completo, com a data de nascimento. E aí, todos os dias eu envio o reiki para vocês pela técnica da caixinha. E vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Olha só, eu tô com uma promoção também, que agora eu tô com... Tenho o link de pagamento do PagSeguro, porque eu tenho maquininha agora. Então, quem quiser comprar o combo do reiki à distância, tá a promoção até, né, o final desse mês, assim, o ano que vem já é outro valor. Tem um link ali na minha bio, e aí, de repente, você pode até marcar essas quatro sessões de reiki para esse mês ainda, para salvar a tua energia no final do ano. E é isso, assim, em breve, gente, também quero já falar aqui em primeira mão para vocês que eu tô finalizando um curso rápido um curso autodirigido, né? Que no caso eu vou estar oferecendo para vocês em áudio e e-book, intitulado 10 dias para cuidar de mim. Porque esse ano de pandemia teve muito caos, né, para muitas pessoas, e a gente tá aqui falando sobre saúde, emoções e sentimentos. E eu, embora eu tenha tido uma fratura no meu punho, eu tive todo um processo de grande aprendizado, eu me sinto muito feliz por tudo que me aconteceu nesses últimos meses de aprendizados, né, dessas ferramentas, o reiki, florais, a psicoterapia holística que eu tô finalizando também no Instituto Terceira Visão, e aí os cursos da Maia Andrade que eu fiz também. E eu tava procurando uma forma de tentar ajudar as pessoas, oferecer isso para vocês, assim, de um modo que as pessoas precisem, né, e queiram cuidar delas mesmas e que seja uma coisa mais prática, digamos assim, né? Porque esse caminho, como eu falei lá no começo para vocês, as terapias holísticas, elas são uma ferramenta que nos ajudam nesse processo de autoconhecimento e autocura. Porque a cura, ela já está dentro de nós. A gente vai descascando, né, as camadinhas ali. Mas o importante é que a gente dê o primeiro passo. E tem uma frase do Neil Donald Walsh que ele fala: a vida começa quando acaba a zona de conforto. Porque às vezes a gente gosta de estar ali numa zona de conforto, né? E às vezes nem é tanto conforto assim, não. Só que a gente já fica acostumado com aquilo. E daí, tá, como é que tá? Tá tudo bem? Tá mais ou menos, mas tá indo, né? E aí a gente às vezes vai empurrando com a barriga, como falam, e vai levando, e vai levando. Então esse curso que eu tô finalizando, ele se chama 10 dias para cuidar de mim. Eu vou começar a divulgar ele essa semana, e vocês aqui estão sabendo em primeira mão. E ele é um curso super prático, porque são 10 exercícios. Em 10 dias você vai fazer 10 exercícios, que são ferramentas que vocês podem encontrar. Tem aí, ó,
Vai ter a meditação, vai ter Ho'oponopono, vai ter várias práticas, mas é o quê? É o autocuidado, a autorresponsabilização e o comprometimento de você olhar e dizer assim: eu quero ter 10 dias para cuidar de mim, eu vou me cuidar. Porque às vezes a gente passa sempre priorizando os outros, ai, o meu trabalho, ai, o meu marido, meus filhos, meu isso, meu aquilo, e a gente esquece de cuidar da gente. Eu sei como é que é, né? Então, a ideia desse curso rápido e autodirigido, né? Aí você vai lá, vai ouvir os áudios e vai fazer os exercícios. São práticas que eu já tenho incluídas no meu dia a dia, que eu aprendi, assim, seja nesses cursos que eu fiz, nesses estudos que eu venho fazendo. Então, eles são muito práticos, não tem, eles parecem simples, mas eles são profundos. Exercícios profundos de autocuidado. Porque, por exemplo, assim, quando eu decido olhar para mim, para minha saúde, e aí eu comentei com vocês ali, né, que os indivíduos, nós temos diferentes graus de saúde e doença, porque às vezes eu tô bem fisicamente, mas talvez emocionalmente eu não esteja tão bem assim, né? Por quê? Geralmente as nossas emoções, elas nos deixam, nos dão uma bugada, né? Não sei vocês, mas comigo acontece muito. E aí a gente se perde nessa montanha russa, como eu já falei, de sentimentos e emoções e afetos e desafetos. E aí aquilo vai consumindo a gente por dentro, vai consumindo, quando vê, vira uma doença, vira uma gastrite, vira uma tendinite, azite da vida, que a gente tem, várias ite, e às vezes a gente adota e fala, ai, a minha rinite. Eu tinha muito esse hábito, gente. Ai, a minha asma. Ai, a minha lesão por esforço repetitivo. A gente adota a doença assim, ó, e bota ela no colinho e fica aqui, ó. Lembra da frase, né? A vida começa quando termina a nossa zona de conforto. Às vezes a gente se acostuma a reclamar e a estar doente. Porque parece que na nossa sociedade o normal é estar doente e não é ser saudável. Que a questão da saúde enquanto um bem-estar completo é como se a gente não tivesse, a gente não, não, tá tudo bem, tá mais ou menos, mas tá tudo bem, né? Então, é importante que a gente se olhe, reflita e se cuide, né? Porque se eu não vou cuidar de mim, quem é que vai cuidar de mim? Às vezes eu cuido de todo mundo. Eu quero cuidar de todo mundo. E aí eu me deixo para trás de novo. Por isso que a ideia desse curso é um curso realmente para você pensar em você. Não tem o. Claro que os outros estão relacionados com a gente, não tem como você negar isso. Mas olhar para si, é esse o desafio. Eu acho que esse curso ele é até um desafio. Eu tinha até pensado em fazer ele como uma forma de desafio, mas eu acho que ele é um desafio para cada um e ele vai tocar as pessoas que ele precisar tocar. Então, é algo assim, eu tô pronta para cuidar de mim, eu quero cuidar de mim, né? Chegou o meu momento de me cuidar. E às vezes é isso, são pequenos passos que você vai dando. Nem todos os dias a gente sabe. A lei das polaridades, gente, é uma das leis herméticas que regem o universo. Vai ter um dia que você vai estar bem, zen, e vai ter um dia que você não vai estar tão bem e nem tão zen assim. Mas tentando se olhar, se conhecer, se trabalhar com tantas ferramentas que a gente tem à disposição hoje em dia, né? A tal da era de Aquários, ela nos trouxe essa possibilidade. Olha nós aqui conversando numa tarde de sábado, falando sobre saúde, emoções e doenças e ferramentas para que a gente aprenda a lidar com elas. A gente não teria essa oportunidade num outro momento, né? Sei lá, a minha avó não teve essa oportunidade. Outras pessoas que vieram antes de nós não tiveram essa oportunidade. Então, é importante porque a gente precisa. As oportunidades, elas estão aqui, né? A gente pode agarrar elas ou deixá-las ir.
E às vezes tem coisa que a gente tem que deixar aí mesmo, né? Vai com Deus. Então, o processo do conhecimento, ele é um processo democrático, né? Acho que a internet democratizou muito isso. Não vamos entrar, é óbvio, a gente sabe que tem sempre os poréns, né? O outro lado do pêndulo. Mas a questão de como hoje eu vejo a importância que a gente pode autodirecionar nosso aprendizado para determinadas coisas. Mas que eu estava falando para vocês, o quanto a gente conseguiu, principalmente com a pandemia, agora a olhar para as tecnologias de uma outra forma. Por exemplo, eu não tinha meus perfis de trabalho, né, pelo Instagram. Tô aprendendo muito a mexer com isso, né, e a divulgar os meus serviços por essas redes sociais. Período de pandemia em que tá rolando o isolamento, né, social, e algumas pessoas preferem não se locomover e tal, e a gente tem que sim se cuidar, né, se tentar ficar em casa no máximo da medida do possível. O reiki pode ser enviado à distância, e eu acho que isso é fantástico dessa terapia, porque ele é uma das poucas terapias holísticas que podem ser enviados à distância, e a eficácia é a mesma do presencial. Não tem diferença. Às vezes nossa mente racional pensa assim, nossa, mas como assim o reiki é a distância? Quem já recebeu presencial e a distância, a diferença é o que a nossa mente coloca ali, né? Do tipo, o reiki presencial, eu vou ficar ali tantos minutos, mas a distância funciona muito, nossa. Inclusive pessoas céticas que não acredito nesse negócio de reiki. Aí eu mandei reiki para as pessoas assim, nossa, o que foi isso? É o reiki, a energia reiki, mesmo espiritual. Porque a partir do momento que você começa a se olhar e ver que você não é só o teu corpo físico, você percebe assim, olha só que interessante, eu tenho aqui meu lado emocional que eu preciso aprender a lidar. Eu tenho aqui meu lado mental que às vezes a gente sempre lida muito com o lado mental, né? E tá sempre ali, ó, por exemplo, meditação, né? Meditação é algo que é um desafio para muitas pessoas. E aí a gente fala, eu não vou conseguir fazer isso. Vixe, isso aí não vai rolar para mim. Eu falava, nossa, não, impossível fazer meditação. Mas aí eu volto de novo a dizer, às vezes a gente vai se limitando, né? A gente prefere não acreditar, e às vezes a gente nem tenta. Então, é um desafio que eu faço aqui para vocês, né? O quanto que a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto e em vez de pegar a nossa doença no colo e ficar mimando ela, a gente se pegar no colo e se ficar mimando ali. Eu vou cuidar de mim. O que eu posso fazer hoje para eu cuidar de mim? E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, que já vou finalizar também nossa conversa. E assim, nesses estudos que eu venho fazendo da questão de como tudo sim é energia, tem um livro que eu amo, que eu tô relendo ele, inclusive, nos exercícios desses 10 dias, um dos exercícios tá nesse livro, que se chama Peça e Será Atendido. E aí, esse livro, ele fala que, talvez pudesse até resumir o que é saúde nisso. Você tem que olhar para as tuas emoções, eles falam que você tem que olhar para as tuas emoções, porque elas são os sensores. Como a gente tem no carro um GPS que está direcionando a gente veio para esse mundo físico com os sensores, que são as emoções, para nos dizer como é que você está se sentindo, bem ou mal. O teu objetivo para você se alinhar com a tua divindade interior, né, e com o todo do universo, com o que as pessoas chamam de Deus, né? Ou com o universo, com aquilo que você quer acreditar, é o bem-estar. Então, o que me faz bem? Se eu começo a me observar. Mas então é isso, meninas, pessoal que tá aqui. Gratidão imensa por estar trocando essa ideia com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que me acompanhem no meu trabalho. Eu fico muito feliz em poder compartilhar esse trabalho, esse novo trabalho, né, que eu venho fazendo com muito amor e com muito afeto mesmo, porque
As terapias holísticas, elas me transformaram, me ajudaram a me transformar na pessoa que eu sou hoje, que muitas pessoas que estão aqui que me conhecem, me conheceram há anos atrás. São escolhas, né? São escolhas que a gente faz e a pessoa que eu fui, eu sou muito grata por ela ter existido, sabe? Aquela Carlinha que eu fui lá atrás, porque através dela eu aprendi muitas coisas, através dela eu cheguei aqui onde eu tô hoje. Então, e eu fico muito feliz das pessoas que fazem parte da minha vida, inclusive daquela época que estão aqui, vocês, meninas, e essas pessoas novas que estão chegando aqui, que a gente está se conectando. E é isso, porque no fim das contas eu vou terminar essa live exatamente como eu terminei a live anterior, falando que o que importa é o amor. E quando a gente começa a se conectar com esse sentimento de amor, a gente começa a desconstruir várias barreiras, a gente começa a baixar nossa guarda e perceber como que importa mesmo é essa conexão que nos une. E por isso que eu tenho esse desejo ardente de compartilhar com todo mundo as terapias holísticas, porque são ferramentas que nos conectam, né? A conexão, acho que é a palavra que está permeando muito a gente nessa pandemia. Então, eu sou muito grata por estar aqui conectada com vocês e peço que vocês acompanhem. Em breve eu vou fazer então o lançamento desse curso rápido. Se vocês tiverem dúvidas, também pode me procurar. Se vocês acham que tem alguém que possa se interessar também pelo assunto, pode me indicar e eu fico muito agradecida, tá? Vocês fiquem todos e todas bem. Um beijo no coração.